Bebês chorando, atrasos aleatórios e refeições sem gosto são apenas alguns dos motivos pelos quais muitos de nós consideramos todo o processo de embarcar para um novo destino algo desagradável. Mas que outros segredos de bastidores os comissários de bordo mantêm ocultos dos passageiros? Continue assistindo para descobrir. Vai querer um lanche ou algo para beber? Número 10. Código secreto. Se você é um passageiro frequente, provavelmente está acostumado a ouvir tantos bips aleatórios durante o voo que nem se interessa muito sobre o que eles podem significar. Embora na maioria das vezes um ruído como este possa ser seguido por um anúncio da tripulação ou do próprio piloto, esses barulhos também podem ser considerados uma espécie de código secreto entre a cabine de comando e a tripulação, também como forma de evitar que os passageiros entrem em pânico. Geralmente, um número variável de sons pode indicar uma mensagem oficial diferente. Um bip sozinho avisa a tripulação que uma turbulência se aproxima, enquanto 2 geralmente transmitem que a aeronave se aproxima de 10 mil pés de altitude, e 3 podem significar uma turbulência severa, avisando a tripulação que se sentem imediatamente. Além desses códigos práticos e eficazes, no entanto, os pilotos e comissários também comentaram que esses bips podem ser usados para comunicar coisas mais triviais entre o avião e a cabine de comando. Por exemplo, a campainha dos pilotos pode significar "Ei, podemos tomar um café quando você estiver livre?", enquanto 3 bips da tripulação podem dizer aos pilotos "Temos um passageiro a bordo com problema médico que pode exigir um desvio". Número 9. Voando com mortos. Não é nada fora do comum olhar ao redor durante o voo e ver a maioria dos passageiros cochilando pacificamente em seus assentos, especialmente se os tempos de voo não forem exatamente curtos. Mas e se nem todo mundo estiver só dormindo? Sim, embora extremamente raro, todos os membros da tripulação de cabine devem estar preparados para o infeliz evento de uma morte natural nas alturas. Mas ainda assim não existe um protocolo de ação para essa situação, considerando que não é possível manipular um cadáver durante o voo. Caso uma morte aconteça, a principal preocupação do comissário deve ser não causar pânico ou comoção entre os passageiros. Então a melhor coisa a fazer é garantir que a pessoa falecida tenha o cinto de segurança devidamente afivelado e seja coberta com uma manta. Como pouquíssimos aviões têm armários especiais ou sacos para corpos preparados para tais circunstâncias, em alguns casos o passageiro também pode ser movido para a poltrona de primeira classe, onde há menos pessoas, de modo que sua morte se torne mais discreta. Então, se você vir alguém assim durante o voo, você provavelmente deve temer o pior. Mas isso não é tudo, porque você também pode estar voando na companhia de um cadáver sendo transportado para um enterro ou até mesmo estar junto com um refrigerador cheio de órgãos para transplante. Ambos são carregados discretamente junto com as demais bagagens. Número 8. Verifique seu equipamento de segurança. Se você já voou algumas vezes na vida, deve achar meio chato aquele comunicado de segurança que a tripulação faz, apontando as saídas de emergência disponíveis. Mas é bom prestar atenção especial ao equipamento de segurança disponível para você. O comunicado provavelmente dirá que existe um colete salva-vidas guardado embaixo do seu assento para o caso de uma emergência, mas nem sempre esse é o caso. O colete salva-vidas é o item de segurança roubado com mais frequência a bordo das aeronaves. Embora valha a pena verificar se o seu colete salva-vidas não foi roubado, você também deve ouvir atentamente as informações fornecidas sobre máscaras de oxigênio que cairão sobre a sua cabeça. Embora algumas pessoas contestem a quantidade de oxigênio contido nesses pequenos sacos, a pesquisa mostra que, no caso de descompressão repentina da aeronave, você tem cerca de 18 segundos de consciência útil para instalar com segurança sua própria máscara. E embora os acidentes de avião sejam ainda super raros, vale a pena observar alguns pequenos detalhes, eles podem salvar a sua vida. Número 7. As comidas no avião não são boas. Este pode não ser tão surpreendente assim, mas quanto você realmente sabe sobre a comida servida durante os voos, além do fato de que ninguém iria comer aquilo se não fosse a única opção disponível. Todas as refeições a bordo são preparadas em cozinhas industriais próximas ao aeroporto antes de serem entregues em bandejas individuais, que aliás são só limpas uma vez por dia. As refeições a bordo são geralmente preparadas entre 12 e 72 horas antes da decolagem e em seguida resfriadas rapidamente a 5 graus, mas podem ser tecnicamente resfriadas por até 5 dias antes de violar os padrões internacionais de higiene alimentar. Mas o que realmente faz a comida de avião ter um gosto tão ruim? Na verdade, tudo se resume à ciência básica.
Conforme a pressão do ar cai e a umidade a 30 mil pés fica abaixo dos 12%, o que é mais seco do que a maioria dos desertos, nossas papilas gustativas e cavidade nasal, responsáveis por 80% do sabor que sentimos, ficam tão desidratadas que a comida fica muito mais sem gosto do que em terra. Para realçar os sabores doces e salgados, sal, açúcar e gordura extras são geralmente adicionados aos alimentos, o que significa que a refeição média a bordo contém cerca de 1.500 calorias. Embora os pilotos também escolham suas refeições do mesmo menu, eles não podem escolher a mesma opção que os seus copilotos, como uma medida preventiva que garante que ambos não sofrerão intoxicação alimentar ao mesmo tempo. Muito inteligente, não? Número 6. Chá, café ou champanhe? As bebidas a bordo dificilmente podem ser consideradas uma aposta segura, especialmente as quentes. Como a pressão baixa da cabine significa que a água ferve a 90 graus em vez da marca usual de 100 graus, você não pode esperar que uma xícara de chá durante o voo tenha o mesmo gosto da sua bebida caseira. Da mesma forma, também ficou comprovado que nossos seios da face cada vez mais secos alteram o gosto do café, podendo mudar sua experiência. Mas isso não é tudo, porque suas bebidas quentes favoritas quase definitivamente não são preparadas de forma segura com água potável, mas sim com a própria água da torneira do avião, o que está longe de ser ideal. Isso ocorre porque o processo de esvaziar o banheiro e reabastecer o avião com água suficiente para a próxima viagem costuma ser realizado pela mesma pessoa durante os períodos de espera, enquanto areias e minerais se acumulam em válvulas e canos devido à falta de tempo para limpar adequadamente estes locais entre os voos. Embora muitas pessoas gostem de bebidas alcoólicas para relaxar a bordo, você também deve saber que mesmo o melhor vinho pode ficar ruim no avião, porque o líquido fica mais ralo em altitudes mais elevadas. Se você está procurando uma boa opção para molhar a garganta com álcool, sugiro que peça uma taça de champanhe que tem seu sabor preservado por conta das bolhas presentes na bebida. Número 5. Seu smartphone provavelmente não causará problemas ao avião. Um dos mitos mais comuns sobre voos é que se você não seguir as instruções e definir seus dispositivos eletrônicos pessoais para o modo avião antes de decolar, você pode ser responsável por derrubar o avião. Isso não é verdade. Os dispositivos eletrônicos de mão, como laptops ou smartphones, não são individualmente capazes de interferir em nenhum dos componentes eletrônicos essenciais necessários para manter o avião no ar. A principal preocupação é que o rádio usado para acessar sua rede celular pode interromper a comunicação de sinal entre a cabine de comando e a torre de controle, e um avião cheio de pessoas usando seus telefones celulares pode causar uma grande confusão devido às emissões de rádio combinadas. Embora os Estados Unidos tenham considerado mudar as regras para permitir que os sinais de celular sejam conectados por passageiros em aviões acima de 10 mil pés, é provável que a proibição de receber ou fazer chamadas a bordo permaneça vigente, porque a última coisa que queremos em um avião é um monte de gente falando no telefone sem parar. Número 4. Os melhores lugares da casa. Algumas pessoas não se incomodam tanto com a distribuição de assentos enquanto se preparam para o voo, mas tem aquelas que vão evitar o assento do meio ou o corredor 13, que foi removido de certos aviões para acalmar a mente dos passageiros. Mas onde é o lugar mais seguro para sentar durante um voo? Uma pesquisa mostrou que, apesar do espaço extra para as pernas, dos assentos mais confortáveis e da experiência geralmente mais tranquila, a primeira classe é na verdade o último lugar que você deseja sentar em caso de emergência. Em 2012, cientistas derrubaram propositalmente uma aeronave Boeing 737 e descobriram que nenhum dos manequins posicionados na primeira classe teria sobrevivido em um cenário de vida real, com alguns dos assentos encontrados a cerca de 150 metros do local original do acidente. Em geral, acredita-se que os assentos mais próximos às asas são mais fortes e, portanto, mais seguros, enquanto os assentos mais próximos da saída de emergência oferecem as melhores chances de fuga caso o avião pegue fogo. Nesse caso, você tem cerca de 90 segundos para sair com segurança. Na verdade, aqueles que se sentam nos assentos mais seguros da aeronave são os próprios comissários de bordo, que são posicionados em assentos voltados para trás na parte traseira do avião, que fornecem muito mais apoio para as costas e o pescoço. A razão pela qual o resto dos assentos a bordo também não estão voltados para trás é simplesmente porque eles custam mais para serem instalados, visto que esses assentos são mais pesados e, portanto, aumentam o consumo de combustível. Segurança em primeiro lugar. Ou não. Número 3. Tempo é dinheiro. Uma decolagem atrasada pode ser frustrante para todos e muitas vezes o tempo que passamos esperando com o cinto afivelado até que o avião decole parece ser uma espera interminável. Mas você já parou para pensar que os comissários de bordo, que respondem pacientemente às perguntas de todos durante esse período, ainda não estão sendo pagos? Embora as estruturas de pagamento individuais possam variar entre cada empresa, geralmente as horas pagas tanto aos pilotos como à tripulação de cabine inclui o tempo de voo a partir do momento em que o freio é liberado ou quando a porta de saída é fechada.
fechada, contando até a hora de abri-la novamente. Isso também significa que toda a preparação pré-voo, incluindo verificações do piloto com relação ao clima, coordenação de rota e instruções, bem como o tempo dos atendentes ajudando os passageiros a embarcar no avião e encontrarem seus assentos, é um tempo não remunerado. Esta tem sido a forma tradicional de calcular com precisão o tempo de turno dos trabalhadores das companhias aéreas durante anos, e infelizmente para eles as companhias aéreas não estão muito interessadas em mudá-la agora. De agora em diante você provavelmente vai querer ser mais gentil com a tripulação, porque se tem algo que deve ser chato no trabalho dessas pessoas é lidar com passageiros rudes e mal educados. Número 2. Dormindo no trabalho. Trabalhar em uma aeronave pode ser extremamente estressante e deve acompanhar longas horas de trabalhos multitarefa, especialmente se você é o único pilotando o avião. Não é nenhuma surpresa então que em uma pesquisa com 500 pilotos, metade concordou que pelo menos uma vez por mês sua capacidade de voar estava comprometida pela falta de sono, enquanto em outro estudo, de 43 a 54% dos pilotos britânicos, suecos e noruegueses admitiram que dormiam enquanto voavam. Eita, e agora? Calma, não entre em pânico. O piloto automático é sempre uma solução útil, além do copiloto poder assumir a qualquer momento. Exceto quando 1/4 dos pilotos desse mesmo estudo afirmam ter acordado e visto o copiloto cochilando do seu lado. Dormir no trabalho não acontece apenas acidentalmente, já que tanto os pilotos quanto os comissários de bordo contam com dormitórios para que possam escapar para um descanso necessário durante voos de longa duração. Alguns dormitórios, como os do Boeing 777 e 787, podem ser acessados por uma escada secreta trancada perto da cabine do piloto, enquanto outros, como os camarotes do Boeing 773, são disfarçados como um armário superior normal. Essas áreas escondidas podem ter de 6 a 10 camas ou beliches, dependendo da companhia aérea, e podem conter uma luz de leitura, cobertores, travesseiros, depósito privativo e, em alguns casos, pijamas. Embora os comissários de bordo mal consigam ficar de pé, os dormitórios dos pilotos são um pouco mais altos e podem acomodar 2 assentos de classe executiva, 2 áreas de dormir e espaço suficiente para um armário, pia ou banheiro. Lembre-se disso da próxima vez que se incomodar com a pessoa da frente reclinando o assento para trás. Número 1. A falsa fechadura. Usar o banheiro é algo que poucos de nós podemos evitar durante um voo longo, e muitas vezes você pode se pegar espiando pelo corredor esperando que o sinal vermelho fique verde. Mas e se eu disser que o banheiro com trava é apenas uma ilusão? Na verdade, qualquer um pode abrir o banheiro pelo lado de fora, isto é, se você for comissário de bordo e souber como. Assim como todos os locais do avião, o banheiro deve ser facilmente acessível no caso de uma emergência, então o sistema de travamento foi projetado com uma trava ou interruptor secreto escondido abaixo do sinal de banheiro, desativando o bloqueio e permitindo à tripulação que abra a porta caso alguém esteja desmaiado ou preso lá dentro. Assim como os dormitórios da tripulação, que são indicados com uma placa no avião, essa trava do banheiro deve ter passado despercebida por você até hoje, até porque além de ser algo que varia entre cada companhia aérea, é bem difícil descobrir sozinho e pode configurar um crime caso seja acionada sem autorização. Você já sabia de algum desses segredos dos aviões? E aí, vai pensar melhor na hora de pedir a sua comida no próximo voo? Conta pra gente nos comentários e obrigado por assistir!